Minha cara Juliane Machado, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Espero que a gente consiga sanar boa parte das dúvidas que a população vem apresentando nas últimas semanas. Né? É um assunto que tem gerado muita polêmica e, como você própria disse, muita dúvida, né? Quantas vacinas hoje a gente tem em estudos para a Covid-19 se desenvolvendo? Há aproximadamente 10, mas atualmente as que são mais faladas, né, são as 3 principais. Uma, que foi a que foi desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, né? Tem a outra da Pfizer, que ficou bem famosa nos últimos meses devido aos efeitos colaterais, que foram muito divulgados. E a de Oxford, que é a do Reino Unido. Essas 3 já foram protocolados os pedidos junto à Anvisa? Aqui no Brasil, a de Oxford e a do Instituto Butantan. Só essas 2? Isso. São as 2 que podem aí. Nessa esperança do senador Nelsinho Trade, você como médica também acha que até a próxima semana nós já podemos começar essa vacinação? Sim, na verdade depende muito também da parte burocrática, né? Essa parte de papelada, digamos assim. Porque o que a Anvisa preconiza para essa parte da vacina emergencial é que ela esteja na fase 3 de estudo, que foi o que aconteceu, né, com o Instituto Butantan, a vacina desenvolvida por eles, que foram esses resultados de eficácia divulgados nas últimas semanas, e que tenha sido testado em pacientes brasileiros. Então, baseado nesses critérios, a gente só está dependendo mesmo dessa parte burocrática para ter a aprovação e iniciar a vacinação. O quanto que o debate político prejudicou essa questão da discussão da vacinação, na sua opinião? Então, eu acredito que, assim, primeiro de tudo, é como eu sempre falo, não é uma questão de minha opinião, opinião política, opinião de qualquer outro médico, é uma questão de ciência. A gente tem que se basear no que a gente vê como dado científico, o que é que a literatura científica mostra, não só em relação à vacina do Covid, porque no último ano foi um boom de artigo, né, assim, a parte científica estourou de artigo relacionado ao Covid-19, mas também o que a gente tem de estudos com as outras vacinas. Então, assim, é independente de opinião. Toda a informação passada de fonte confiável vai ser baseada em informação científica. Então, acho que é nisso que a gente tem que focar. Quando a gente está falando de vacina, nós estamos falando aí de quanto tempo de estudos? Nós estamos falando de algo trazido há quantos anos atrás? Sim, uma que é bem famosa, né, e que o pessoal costuma citar bastante, que a gente tem, inclusive, que muitas vezes, quando a gente escuta as dúvidas da população, o medo de se vacinar, a gente vê que são dúvidas que vêm se repetindo ao longo dos anos. A gente tem, por exemplo, a revolta da vacina em 1904, relacionada à vacina com a varíola. Então, assim, na época também existia uma resistência absurda. Então, a gente vê que são resistências, dúvidas, medos que acompanham a gente ao longo dos anos. Mas, independente dessas dúvidas, independente do medo, a gente sempre acaba provando que a vacina é sim eficaz na proteção. Então nós estamos falando mais de um século aí já. Sim. Com relação então a esses movimentos de resistência, isso não é algo novo? Não é algo novo. Inclusive as dúvidas também não. Ao longo desses anos... Sem querermos nos detalhar pelo momento político, então a gente pode dizer que não é um movimento bolsonarista, é algo que sempre esteve presente na humanidade. Sim, inclusive, não só com vacinas novas que foram surgindo, mas inclusive em outras pandemias, né, que já ocorreram ao longo dos anos. O quanto que esse movimento ele tem de verdade? Ou é, na verdade, o que é que dá base a essas pessoas para terem esse medo e esse receio? Vocês, na universidade, como professora, na academia, vocês se debruçam sobre isso para tentar entender o porquê que as pessoas criam essa resistência? Normalmente as pessoas se apegam a porcentagens, né? Mesmo a gente falando, a chance de efeito colateral é baixa, a porcentagem de pacientes que apresentou algum efeito adverso é baixa, mas as pessoas se apegam a essa possibilidade e desenvolvem essas ideias, né? De que não se deve vacinar, de que vacinar não vai ser bom. Só que quando a gente avalia o risco e o benefício de vacinar a população é infinitamente maior do que o risco dos efeitos colaterais. E na grande maioria das vezes, os efeitos colaterais relacionados às vacinas são mais locais, assim, no local da aplicação, dor, ficar vermelho, ficar um pouco endurecido na região. Raramente a gente tem efeitos mais graves. Minha cara Juliane Machado, médica imunologista e alergista, trazendo aqui no Jornal da Fã informações sobre essa questão da vacinação. Neste momento, no Brasil, você acredita que nós temos capacidade de, em quanto tempo, chegarmos a uma imunidade de rebanho a partir da vacinação?
Então, vai existir as fases, né, da vacinação, os grupos vão ser escolhidos e à medida do tempo eles vão sendo vacinados. Acredita-se que para que a gente atinja uma imunidade de rebanho, a gente precisa vacinar em torno de 70% a 80% da população. 70% a 80% em quanto tempo? Então, isso vai depender dos grupos, né? Porque existem as fases de vacinação. Não vai poder todo Nós mundo temos os vacinar grupos ao mesmo prioritários tempo. inicialmente. Isso, exatamente. Não vai todo mundo vacinar ao mesmo tempo. Então, isso vai depender da medida que formos passando de fase e a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas possíveis, que o objetivo é esse, né? Alcançar a imunidade de rebanho. Nós tivemos a vacina contra H1N1, que sempre vai se renovando, né? Porque o vírus ele vai se mutando, vai tendo mutações e vai se aperfeiçoando também a vacinação. Muitas pessoas criaram resistência também a esta vacina porque diziam que ao tomar, nós tivemos muitos casos de pessoas que desenvolveram algum tipo de resfriado. E aí fica o medo. Eu vou tomar a vacina contra a Covid e posso contrair Covid. Qual a relação que a gente pode fazer? Inclusive, o mecanismo de formulação da vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan é semelhante ao da vacina da gripe, que a gente toma anualmente, que é utilizar o vírus inativado. É um vírus que não é capaz de provocar doença na pessoa que recebe, mas é capaz de ativar o sistema imunológico e produzir anticorpos, que é o nosso objetivo, né? Que são as células de defesa. Então, assim, quando a gente parte do ponto de que a gente está utilizando um vírus inativado, não é aquela vacina que vai causar os sintomas. E assim, existe uma porcentagem da população que se vacinou para gripe e posteriormente apresentou os sintomas gripais? Existe. Mas assim como a vacina do Covid, o que a gente objetiva é que ninguém, por exemplo, morra de gripe. Que a gente reduza os casos graves, reduza a internação. É o mesmo objetivo que a gente está tendo com a vacina agora. Então, essa relação de se vacinar e desenvolver o sintoma não está ligado ao medicamento? Isso, não é por culpa da vacina, de jeito nenhum. Porque o vírus que está ali, ele é inativado. Ele não é capaz de provocar a doença em quem recebe. Então, esse medo, quem está nos ouvindo e que tinha essa dúvida de que pode acontecer com ele, pode descartar? Isso, pode descartar. Esse índice de eficácia, muito se discute também. Eu vou tomar a vacina, mas ela só tem 70% de eficácia. Ou seja, eu posso cair no meio dos 30%. Esses 30% correm risco de vida? Na verdade, o que é que a gente teve de dado, né, liberado para essa vacina? Esse 78% de eficácia divulgado, ele significa uma redução de 78% para as pessoas necessitarem de atendimento médico. Os 22% de pessoas que podem vir a precisar de algum atendimento não evoluíram para óbito nem para sintomas de gravidade, o que é maravilhoso quando a gente pensa em saúde pública, né? Assim, diminuir a quantidade de leitos, diminuir a quantidade de leitos de UTI necessários para esses pacientes. E a eficácia geral ficou em torno de 50,4%, que significa quem se vacinou tem 50% menos de chance de desenvolver qualquer tipo de sintoma. Então, assim, são dados que mostram, sim, uma eficácia e segurança da vacina. Houve uma polêmica na semana passada com relação a essa questão da eficácia, porque houve dados que foram divulgados que aí causaram algumas confusões. Pessoas falaram em 100% de eficácia. No que elas se basearam para falar isso? Na verdade, esse 100% de eficácia é relacionado justamente a nenhum paciente do estudo evoluiu para gravidade ou para óbito. Então, ela seria 100% eficaz para evitar óbito, evitar mortalidade. Mas, de repente, você desenvolver algum sintoma que necessite de atendimento médico, foi de 78%. E quando você pega o grupo vacinado e faz um estudo comparando com o grupo que recebeu o placebo, né? Que o placebo nada mais é do que você receber uma substância que não tem nada farmacológico, não tem medicamento, não tem nenhum componente da vacina. Quando você compara o grupo que recebeu a vacina e o grupo que recebeu o placebo, a gente pode ver isso, que 50%, as pessoas que receberam a vacina apresentam 50% menos chance de desenvolver qualquer tipo de sintoma. Essa situação de não desenvolver a fase grave da doença é importante também? Totalmente, né? Principalmente no momento que a gente vive, que o nosso principal objetivo agora é reduzir mortalidade. A gente quer que, pelo menos, a mortalidade a gente reduza. Se essa vacina vai ser tomada
a cada ano, se vai ser de 6 em 6 meses, ainda não tem como prever. Depois que a gente controlar a pandemia, quando a gente conseguir reduzir o número de mortalidade por conta do vírus, aí vai ser avaliado o quanto esse vírus ainda está circulando, qual vai ser a necessidade de revacinar e outros fatores. Vocês na academia trabalham com uma possibilidade de que essa pandemia ainda nos afete por quanto tempo? Então, se a gente conseguir realmente, como existe a previsão, né, de esse ano a gente conseguir vacinar uma boa parte da população, o controle, pelo menos da pandemia, do índice de mortalidade, a gente acredita que reduza esse ano ainda. Agora, a necessidade de revacinação é que a gente ainda não tem como afirmar no momento. Nós temos ouvinte com opinião sobre essa questão da vacinação. Vamos ouvir. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a toda a equipe do jornalismo da PAN. E bom dia a todos os ouvintes. Olha, Narciso, o problema da vacina, infelizmente, foi o pessoal ter politizado, né? Aí aquela coisa ficou meio dividida e as pessoas deixaram de pensar com coerência, tá? Se a vacina tem 60, 70, 80, 20% de eficácia, tá? Eu acho que o que a gente devia analisar e nada. E se não tivermos a vacina nenhuma, não é pior, tá? Eu acho que de 50% para cima já tá bom demais. O importante é depois que a gente se vacinar, não ficar pensando que já está livre do problema e começar a querer fazer tudo como se tivesse tudo normal, que não vai ser, né? Até porque eles falam aí que vão ter que tomar 2 doses, aquela coisa lá justamente que é para garantir algum efeito, né? Então eu acho que a gente tem que parar, pensar, tá? Deixar de pensar só no nosso umbigo, porque se eu não me vacinar, eu vou estar contaminando alguém, né? Então, não vamos pensar só no nosso umbigo, vamos pensar no geral, certo? No comum, que é para poder ver se a gente passa essa crise aí, que cada dia fica pior, tá? E para completar, né, a nossa economia, que é de pior a pior. Aí o fechamento da Ford, pense que loucura, quanta gente desempregada, quanto pai de família. Ah, meu pai, passando fome. Valeu, Narciso. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, os queridos ouvintes da FAN FM. Narciso, a ansiedade é muito grande pela vacinação da população sergipana e brasileira. O que nós esperamos é que essa vacina chegue o mais rápido possível para que, daqui para o dia 31 de janeiro, a população comece a ser imunizada. Um abraço, Narciso, um feliz 2021 e de parabéns pelo jornalismo implacável da FFM. Agora de cara nova, um abraço a Marcos Couto, a grande repórter Magna Santana e a nova produção. É isso que eu desejo para você, Narciso, um ano de muita graça e muita vitória. É isso que eu torço por você. Erinaldo do Barra América para o jornalismo implacável da FAN FM, fazendo história e escola no Rádio Sergipano. O Edilberto, Juliane, ele complementa aqui perguntando para você detalhar mais o que é placebo. Ele ficou com um pouco com essa dúvida. E nós temos a nossa colega de trabalho, Magna Santana, que tem uma pergunta para a médica Juliane Machado. Magna, com você. Obrigada, Narciso. Bom dia, doutora Juliane. Meu questionamento é em relação a essa quantidade de vacinas, possivelmente 2 aqui com a gente, né, que possa vir, mas as mais próximas, mas mesmo assim eu gostaria de saber da senhora o seguinte: quem tomar, por exemplo, a Coronavac, você toma, vem Coronavac, e aí de repente você toma uma da Oxford, tá? Ou Pfizer, enfim, essas vacinas que aí estão. Aí a pessoa vai dizer, mas eu tomei Coronavac, eu tomei a Moderna, da Moderna, tomei da Sputnik, seja da AstraZeneca, seja lá qual for. Eu vou ter a mesma imunização, ela vai me proteger do mesmo jeito ou é diferente? Porque também surge isso. Nós temos muitas vacinas, né, que estão aí espalhadas pelo mundo, os laboratórios brigando por ela, para a fabricação dela. Então, como fica? Quem toma uma, quem toma outra, doutora Juliane?
Boa pergunta, Magna Santana. Fique à vontade, Juliane. Bom dia, Magna. Vou começar pela sua pergunta, então. Na verdade, é assim, independente do mecanismo utilizado pelas vacinas, o objetivo é o mesmo. É desenvolver no sistema imunológico a capacidade da produção de anticorpos. A forma que isso vai ser alcançada não tem problema. Por exemplo, como eu falei, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem um mecanismo de você utilizar o vírus inativado, que é um mecanismo semelhante ao que já é utilizado pela vacina da gripe. Já no caso da vacina de Oxford, o mecanismo é um pouco diferente. Eles utilizam uma estrutura que recebe o nome de proteína S, que é uma estrutura que está na superfície do vírus. Inclusive, essa estrutura que dá um formato de coroa, né? E daí vem o nome corona. E essa estrutura também é capaz de desenvolver no sistema imunológico a capacidade da produção de anticorpos. Então, independente do tipo de vacina utilizada, independente do mecanismo da vacina, o objetivo é o mesmo, que é alcançar um nível de anticorpos que a gente não sabe ainda por quanto tempo eles vão durar, né? Daí que a gente não sabe responder ainda à necessidade de revacinação, mas o objetivo é a produção. Então, independente do mecanismo, independente do tipo de vacina, o objetivo final é o mesmo. E quanto à pergunta relacionada ao placebo, né? O placebo ele é utilizado em estudos que a gente quer justamente comparar a eficácia do medicamento. Então, por exemplo, o placebo pode ser, se for oral, a gente pode dar água, um comprimido de repente com farinha para o paciente. É uma substância que não tem absolutamente nenhum componente farmacológico, nem nenhum componente relacionado à vacina. E qual é o objetivo de você utilizar o placebo no estudo? É justamente avaliar a eficácia, porque, por exemplo, se um paciente que recebe a vacina, o grupo de pacientes que receberam a vacina e o grupo de pacientes que recebeu o placebo não apresentou nenhum tipo de diferença em quantidade dos sintomas, frequência dos sintomas, a gente pode considerar que aquela vacina não é eficaz, porque ela não teve... O placebo seria, numa linguagem popular, uma enganação, uma estratégia fictícia para que o paciente não identifique ali qual é o medicamento. Exatamente, e a gente possa posteriormente avaliar quem recebeu a vacina. Isso evita o efeito psicológico na hora do momento da pesquisa. Sim, tanto que na pesquisa o paciente não sabe, nem o próprio médico que está dando, não se sabe. Existe um grupo de pesquisadores por trás que sabe quem é placebo e quem é o grupo que recebeu vacina. Mas nem o paciente, nem o próprio médico que fornece o medicamento na hora não sabe quem é placebo e quem é vacina. Eu quero voltar um pouco na pergunta da Magna Santana. Então isso quer dizer que eu posso ir para a fila de vacinação sem me preocupar com quais dos fabricantes, qual a origem daquela vacina. Eu posso chegar lá e o governo do estado aqui de Sergipe pode receber vacinas, tanto das que foram fabricadas pela Oxford, quanto dos que foram fabricadas pelo Instituto Butantan, que não haverá nenhum tipo de reação diferente no paciente por ele estar tomando vacinas de fabricantes diferentes. Isso, exatamente, porque o objetivo final é o mesmo. Uma outra dúvida relacionada à dúvida de Magna foi também a eficácia divulgada das vacinas foi diferente, né? E isso também gerou dúvida. Então, se a eficácia da vacina de Oxford é maior, então significa que a gente só pode confiar nela e não pode ou não deve confiar na vacina do Butantan. Só que, na verdade, a gente precisa avaliar outras questões nessa dúvida. Então, assim, o grupo de pacientes escolhidos para receberem a vacina do Instituto Butantan são pacientes que são profissionais de saúde, ou seja, são pacientes diariamente expostos a uma alta carga viral e um ambiente altamente contaminado. Então, é lógico que a eficácia nesses pacientes vai ser diferente da eficácia no grupo de Oxford, que eles usaram a população geral, não necessariamente sendo profissionais de saúde. Então, tem esse viés também quando a gente analisa a eficácia, não é só o valor isolado, a gente precisa ver como foi feito o estudo para poder fazer a comparação. Você já falou um pouco no início da nossa entrevista sobre isso, mas eu queria que você repetisse. Todo medicamento e toda vacina pode ter efeito colateral? Sim. Sempre é possível. Na medicina não é nada, nunca nem sempre, né? Então, assim, é possível, sim, ter efeitos colaterais. Não só com a vacina para o Covid-19, mas como qualquer vacina. Então, assim, é muito comum a gente ouvir um paciente que recebeu uma vacina, ficou com dor no braço, fez um eritema, ficou aquela mancha vermelha, ficou um pouco inchado no local. A grande maioria dos efeitos colaterais são localizados. Dificilmente a gente escuta um efeito sistêmico que evoluiu com gravidade ou que o paciente precisou internar. Então, sim, efeito colateral sempre é possível. Só que o que é que a gente tem de dado? A maioria desses efeitos colaterais são efeitos simples e fáceis de resolver e que
não chegam nem perto à eficácia, ao benefício que é se vacinar. Resumindo, é importantíssimo que as pessoas se conscientizem e se coloquem à disposição para tomar a vacina, porque mesmo com esses índices de eficácia que são discutíveis, que se coloca aí uma série de dúvidas na cabeça das pessoas, nós temos um efeito positivo no não desenvolvimento do quadro grave da doença. Com certeza, assim, nem se compara. O risco-benefício é incomparável. O benefício de se vacinar sempre é maior. Sempre foi maior, inclusive, mesmo quando a gente compara outras vacinas ao longo dos anos. Minha cara Juliane, para que a gente possa finalizar a nossa entrevista, além desta mensagem de que é importante as pessoas se conscientizarem e se vacinarem, que outra mensagem para este momento que nós estamos vivendo? Você que é médica, que está nos ambulatórios, que está no chão da fábrica, como dizem, né? Atuando aí diariamente e observando este momento novamente de crescimento, que conselhos você traria para os nossos ouvintes? Eu acho que um outro conselho muito importante é o fato de pensar um pouco mais no coletivo, porque existiu muito a questão de algumas pessoas que não querem se vacinar alegarem o fato de, eu não vou me vacinar, o problema é só meu. Quem quiser que se vacine e tá tudo bem. E realmente o problema não é só esse, o problema é muito maior que isso. Existem algumas pessoas que têm imunodeficiências, que não conseguem produzir anticorpos, que não conseguem ficar protegidos para determinadas doenças. E essas pessoas, elas não vão estar protegidas não porque elas não querem, mas porque elas não podem, elas não conseguem. Então, se uma pessoa que pode se vacinar, que tem a chance de se vacinar, não se vacina por opção, ela pode ser uma fonte transmissora, transmitir esse vírus para outras pessoas que não puderam se vacinar e essas pessoas evoluírem para quadros graves e até óbito. Então, assim, a gente nesse momento realmente tem que pensar no coletivo. Não é uma questão individual, é uma questão de saúde pública. Uma pergunta aqui do Almeida. E quanto à questão do DNA, pode ocorrer mudanças? E aí ele aproveita lhe parabenizando. Medicina sem política. Parabéns para Juliane Machado. Ainda faz um elogio. Além de bonita, é inteligente. Obrigada. Então, essa dúvida com relação ao DNA surgiu porque o mecanismo, como eu falei, né, no início, o mecanismo de fabricação das vacinas, ele é diferente. O mecanismo de fabricação usado pela Pfizer, por exemplo, ele utiliza o RNA, que é o material genético do vírus. E aí surgiu um pouco essa dúvida de será que esse RNA viral não vai ser incorporado ao material genético da pessoa que recebe a vacina e isso vai provocar alguma mudança. Só que assim, não tem nenhum grau de evidência científica essa informação. E inclusive, isso é tão assim, irreal quando a gente pensa em biologia básica, assim, o estudo básico de genética e de biologia. E se isso fosse possível, se fosse tão simples assim, um monte de doença que tem base genética, a gente já teria encontrado a cura. Porque era só incorporar um pedacinho lá do DNA ou do RNA e a gente já resolveria. Então, assim, não tem nenhum embasamento científico essa teoria. A gente não precisa ficar preocupada que vai ter mudança no nosso DNA ou que o nosso componente genético vai ser alterado. Não tem evidência quanto a isso também. Muito obrigado pela sua participação, pelas explicações, pelas dúvidas. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí também pelo Instagram, pelo @portal FanF1. Eu que agradeço. Bom dia a todos.